Olá, meu nome é Daniel. Eu e a Esther vamos apresentar hoje o artigo The Predictive Power of Google Search in Forecasting U.S. Unemployment, dos autores Francesco Giamuri e Yuri Marcucci. Inicialmente, é importante nós entendermos qual a importância da taxa de desemprego norte-americana. E essa taxa ela é importante justamente porque ela é utilizada para a tomada de decisão de diversos agentes econômicos, entre eles os investidores, os formadores de política econômica, e para a tomada de decisão no âmbito da economia global, não apenas nos Estados Unidos. E isso mostra para a gente, deixa claro, a importância desse indicador, desse número. Isso ficou mais claro ainda em 2012, quando o Fed mudou a forma de comunicação da política monetária. Ele trocou as decisões baseadas em períodos para decisões baseadas em dados de emprego e inflação. Então, ele não mais comunicava a sua decisão baseada em tempo. Antes ele dizia, eu farei isso ou farei aquilo daqui a um mês, daqui a um ano. E ele passou a adotar a dizer que ele fará alguma coisa quando a taxa de emprego atingir algum nível, atingir um determinado valor. Então ele baseia as suas decisões na taxa ali de desemprego. Então é importante você ter mecanismos de previsão, de predição dessa taxa. Você tem aí essa relevância. E os autores, eles utilizam, eles argumentam que os dados do Google, eles podem ajudar a fazer esse tipo de previsão. Isso já foi utilizado em outras áreas. A primeira área aí apresentada pelos autores é a área de epidemiologia, onde foi utilizado os dados do Google para prever o comportamento da influenza nos Estados Unidos. E na economia já foi utilizado também, mas não para prever a taxa mensal de desemprego norte-americana. Isso ainda não tinha sido feito. E outros bancos centrais ao redor do mundo já utilizam os dados do Google na sua tomada de decisão. O Google é interessante justamente porque quando você compara ele com algumas redes sociais, como o Twitter, que já foi utilizado em estudos, você tem vantagens e desvantagens, claro. As vantagens ali do Twitter são que você tem o dado a nível de indivíduo. Você sabe quem gerou aquele dado e você consegue rastrear, criar ali como foi a mudança dos dados daquele indivíduo ao longo do tempo. No Google não, os dados são anônimos. Mas você tem desvantagens que, por exemplo, no Twitter você pode gerar um viés, justamente um viés de seleção, porque a utilização dele é menor do que o do Google. Então você pode pegar nichos específicos que utilizam mais ali a rede social e isso pode introduzir vieses no seu estudo. Bom, vamos então apresentar os dados e a análise descritiva e aqui começar a entender um pouco como foi elaborado o estudo. Primeiramente, a gente tem dados econômicos e eu vou apresentar quais são, e os dados do Google que eu vou apresentar como eles são coletados aqui. Os dados econômicos são a taxa de desemprego, ela tem uma frequência mensal ali nos Estados Unidos, a fonte dela é o Bureau of Labor Statistics, com abrangência nacional e estadual. Então você tem o dado do país e o dado dos estados, e ela possui aí o ajuste de sazonalidade. Esses dados já são fornecidos com o ajuste. Você tem também, é importante destacar aqui que a taxa de desemprego, como é construído esse número. Esse número ele é calculado com base em uma pesquisa que ela é feita, o mês dela é um pouco diferente do mês de calendário, o mês normal. Ali a pesquisa é conduzida até a semana que contém o 12º dia do mês. E aí você considera as 3 semanas anteriores também. Então são sempre 4 semanas, sendo a última semana a semana que contém o 12º dia do mês. Então, no mês de agosto, por exemplo, você
tem ali a semana que contém o 12º dia do mês de agosto, para calcular a taxa de desemprego referente ao mês de agosto, mais as 3 semanas anteriores, e essa taxa ela é divulgada na primeira sexta-feira de setembro, a taxa referente a agosto. A gente tem também o Initial Claims, que é um dado semanal, ele é divulgado às quintas-feiras, referente à semana anterior também. É divulgado pelo US Department of Labor, é um dado que você tem um número nacional, um número estadual, e aí ele tem o ajuste de sazonalidade. O ajuste de sazonalidade, os dados já são fornecidos com um ajuste para a abrangência nacional, para os dados do país, mas não são fornecidos com ajuste os dados estaduais. E aí, para fazer o ajuste, é utilizado o software fornecido, inclusive, pelo governo americano, para fazer esses ajustes de sazonalidade em séries de dados econômicos e dados do governo, que é o software X13 Arima Sheets. Então, lá no próprio site do governo, você consegue fazer o download desse software. E aí foi utilizado para fazer a correção dos dados estaduais. A gente tem também a expectativa de emprego no setor de manufatura, divulgado mensalmente pelo ISM, com abrangência nacional, e a expectativa para o setor não manufatura, também divulgado pelo ISM. A expectativa dos consumidores, divulgada mensalmente, a expectativa atual dos consumidores, com a pesquisa conduzida pelo Conference Board. E a expectativa dos consumidores para os próximos 6 meses, também divulgada mensalmente, aí na mesma pesquisa do Conference Board. É importante destacar que todos esses dados, e o dado do Google também, ele é feito o ajuste para que, como a variável aqui de interesse, que vai ser o alvo da predição, é a taxa de desemprego, todos os dados eles são ajustados para que o mês deles seja o mesmo mês de condução da pesquisa da taxa de desemprego, para que o modelo fique aí ajustado corretamente. Agora vamos aqui então entender um pouco os dados do Google, como eles são coletados. Os dados do Google a gente pode entender eles da seguinte forma: a gente tem um dado VDR, que representa o número de pesquisas feitas por um termo específico em um dia D e uma área geográfica, um TDR, que é o número total de pesquisas feitas ali naquele dia e naquela área, e aí a gente tem um SDR, que é justamente a proporção de pesquisas feitas naquele dia naquela área que contém o termo de interesse. E aí esse dado é diário, e o dado semanal, que é o dado divulgado pelo Google, para uma semana tal, é a média dos dados aí de cada dia da semana. Média aritmética simples. O Google Index, para uma semana tal R, com uma área geográfica R, ele é de tal forma que esse S tal R é reescalado para que o valor máximo da série seja 100. Então, aí é feita uma regra de 3, simples, para que o máximo da série fique em 100, e você reescala todo mundo de acordo com essa proporção. Os dados eles são coletados a partir de endereços IP, então quando é feita uma pesquisa ela se torna única pelo endereço de IP de quem está pesquisando, e aí pesquisas com o mesmo termo feitas pelo mesmo endereço de IP em curto período de tempo, elas não são contabilizadas múltiplas vezes. Você tem atualizações semanais dos dados, então toda semana você tem o dado novo. O início da série é com a semana que acabou no dia 10 de janeiro de 2004. E aí os dados são calculados a partir de uma amostra de IPs. Quando você solicita os dados, entra lá no site do Google que contém esses dados, que é o trends.google.com. Você solicita os dados. Esses dados eles são calculados a partir de uma amostra que ela muda todos os dias, e ela também muda de acordo com o IP
de quem solicita essa amostra. E aí, para o estudo, os autores fizeram 24 solicitações, sendo em 12 dias diferentes, com 2 IPs diferentes. Então, eles geraram 24 bases de dados. Essas bases foram comparadas, sendo que a correlação entre essas bases, ela não ficou em nenhum momento, para nenhum par de base, ela não ficou menor do que 99% aí em nenhum caso. Então, os autores não acreditam que essa forma de amostragem impacte aí nos resultados do estudo. Então é necessário escolher um termo, né? Os autores escolheram o termo Jobs e escolheram isso por causa da sua popularidade. Eles compararam esse termo com termos que são muito pesquisados, como o termo Facebook e o termo YouTube, e ainda quando é feita a comparação com o termo Facebook, por exemplo, que é o termo mais pesquisado destes, o termo Jobs é bem relevante. E foi escolhido também pela sua abrangência. Várias pesquisas que incluem ali o escopo de interesse dos autores do artigo incluem o termo Jobs. Então, por exemplo, California Jobs ou Public Jobs, todos esses incluem o termo Jobs. Mas isso também gera problemas, né? Você tem também pesquisas que incluem o termo Jobs que não fazem parte do escopo de pesquisas aí de interesse do artigo. Pesquisas como Steve Jobs não estão relacionadas aí, não são de interesse do estudo. E essa pesquisa em específico, Steve Jobs, ela foi retirada manualmente dos números ali estudados. E você tem também problemas de talvez incluir um viés de seleção, porque nem todos aqueles que estão procurando empregos pesquisam por empregos na internet. Você pode ter um viés de que apenas alguns grupos, alguns nichos pesquisem e você introduzir esse viés no estudo. Mas isso foi minimizado pelos autores porque eles apresentam algumas pesquisas em que pelo menos 30% dos desempregados procuram por emprego online e a ferramenta de busca do Google é a forma mais utilizada por esses que pesquisam. A gente tem aqui agora uma apresentação dos dados dessas variáveis apresentadas. Então a gente tem primeiramente em lilás a expectativa de emprego do setor manufatureiro, em verde do setor não manufatureiro, em preto a taxa de desemprego, em amarelo a expectativa dos consumidores, em azul a expectativa dos consumidores para os próximos 6 meses. E aí é interessante a gente notar que a gente tem os dados desde 1997 e foi escolhido esse ponto de corte 1997 porque a partir desse ano e até ali o final de 2014 você tem os dados sendo contabilizados e divulgados da mesma forma. Então não houve alteração nesse período. Aqui a gente tem os outros números que são utilizados, as outras variáveis. De novo, a taxa de desemprego em preto. Em azul, o Initial Claims, ou pedidos iniciais por seguro-desemprego. Em vermelho, o Google Index, específico do estudo em questão. E em lilás, o índice, esse é um índice de incerteza política, que também foi utilizado. E aí aqui o interessante a gente notar nessa imagem é que os números do Google são aí utilizados a partir de 2004, né? A gente tem eles a partir da semana que acabou no dia 10 de janeiro de 2004. É a primeira semana que a gente tem um número, mas os outros a gente tem ali desde 1997 de novo. E eles foram utilizados completos, né? Desde 1997 para estimar os seus modelos aí específicos, justamente porque em uma competição entre qual modelo utilizar,
O do Google tem a partir de 2004, mas os outros você tem períodos anteriores. Então, se isso ajuda na predição, não tem por que você não levar em consideração, visto que se o seu interesse é ter uma boa predição, você utilizaria esses dados. Então, se o do Google for realmente bom, ele deveria, quem for utilizar, vai utilizá-lo só se ele performar melhor ainda com essa desvantagem. E aí a gente tem, isso vai ser apresentado mais à frente também, a gente tem a questão do short sample e do long sample. Então, foi utilizado para comparar os modelos o short sample, considerando apenas o período em que os dados do Google estão disponíveis, então coloca todo mundo só nesse período para compará-los, e no long sample, que é o do Google concorrendo com todos os outros, sendo estimados esses outros com a maior quantidade de dados disponíveis, que seria aí desde 1997. Então agora a gente tem os modelos de previsão e os métodos utilizados aí para fazer essas previsões. O modelo é como este apresentado aqui. Você tem a variável de interesse, o seu objetivo, né? Que é a taxa de desemprego Y, H períodos à frente a partir de um momento T. Ela tem aqui um beta 0, um beta 1, YT, que é como segue aqui. Ele é um polinômio de lags, né? Você tem, então, um coeficiente para uma taxa anterior e você vai pegando as taxas observadas anteriormente de desemprego. Então, é um modelo autorregressivo e ele também é autorregressivo com covariáveis, né? Então, você tem aqui, utiliza uma covariável por vez, você faz um modelo para cada uma das covariáveis, então todas aquelas taxas apresentadas vão ser utilizadas como covariáveis, e aí você vai fazer um modelo para cada uma e vai comparar eles, como que é a performance de cada um. E aí você faz também aqui, utilizando os valores observados dessas covariáveis ao longo do tempo. Você é um modelo autorregressivo de ordem P, aqui para os dados da taxa de desemprego, de ordem Q para os dados das covariáveis. O P ele é estimado com B e C, então você compara aí os B e Cs em um modelo primeiramente só com a autorregressão sem a covariável. Você faz esse modelo inclusive ele é utilizado como benchmark, esse modelo sem covariável, você utilizando apenas a taxa de desemprego, fazendo um autorregressivo apenas com essa taxa, e aí utilizando B e C você chega no P, que é aí a quantidade de períodos utilizados para predição, e o Q ele é também, você chega nele com B e C, já que você obteve o P sem utilizar as covariáveis, agora você coloca as covariáveis, utiliza esse P que você descobriu com B e C, e de novo com B e C chega ao Q. As predições elas são feitas aí para 1 a 12 meses à frente, então você sempre faz as predições em todos esses horizontes, de 1 a 12 meses. A primeira predição ela é feita para março de 2007, então você utiliza o período anterior a isso para estimar, e aí é feita a estimação justamente do P, do Q com B e C, dos coeficientes com mínimos quadrados ordinários, e isso é a primeira predição de um horizonte à frente, né? de 1. A primeira predição de 12, então, períodos à frente, é feita para fevereiro de 2008. E aí as covariáveis aqui apresentadas são, como já foi apresentado do Initial Claims, com a média mensal, já que ele é um indicador semanal, foi utilizada a média mensal, lembrando que o mês considerado é o mês ali, o mesmo mês em que é feito aquele
aquela formatação que é feita a pesquisa da taxa de desemprego. E os dados semanais também foram utilizados, o indicador de incerteza política, a expectativa de emprego no setor de manufatura e não manufatura, a expectativa do consumidor atual e para 6 meses, e o Google Index para o termo Jobs, que foi adotado aí esse código G1, que vai ser, quando for apresentado os resultados, vão ser utilizados esses códigos. Foi utilizado tanto a média mensal quanto os dados semanais também do Google Index. E os resultados são comparados com o modelo autorregressivo sem as covariáveis como benchmark. Né? E os resultados são apresentados tanto com os dados revisados, que eu apresentei aqui, foram feitos alguns ajustes de sazonalidade, esses ajustes de períodos, né, também. Então, os resultados são apresentados considerando essas revisões e são considerados também com dados em tempo real, ou seja, qual é a qualidade do modelo para predizer com o dado que é divulgado pelas fontes. Né? Então, também aí o artigo utiliza o termo real-time data, como que é a capacidade de predição do modelo com os dados como são divulgados. Né? Isso justamente para entender se o modelo é capaz realmente de predizer a taxa de desemprego. Bom, depois disso, eles fizeram uma comparação de previsões out of sample. A primeira comparação que foi feita foi com o RMSFE, que é a raiz do erro quadrático médio, e a ideia é testar a igualdade de acurácia de previsão usando o teste DM. Para isso, eles usaram o short sample e o long sample. O sample é a partir de 2004, a partir de quando os dados do Google são disponíveis, o long sample em 1997, ainda não tem os dados do Google disponível. E aqui eles usaram um modelo para ser um modelo benchmark, um modelo base de comparação com todos os outros modelos aqui. Então, para isso, eles usaram um modelo autorregressivo, mas além dele foi testado o modelo ZTAR, LSTAR, AAR, só que esse teve o melhor desempenho, então ele foi escolhido. Então, nessa primeira linha, aparece o valor real do RMSFE para o modelo autorregressivo, e todos os valores aqui embaixo, eles são a razão entre o RMSFE do modelo com o modelo benchmark. Então, se esse valor aqui for menor do que 1, quer dizer que ele é melhor do que o modelo benchmark. O que a gente vê que para a maioria dos modelos com horizontes pequenos, eles foram superiores ao benchmark, né? Então, a gente tem 0,7 aqui, né? 0,9, 0,8, até 0,6 aqui. A gente também vê que o Initial Claims, ele foi bom, né, para os primeiros 4 meses aqui, e depois ele foi piorando. Enquanto o Google, a partir do terceiro, ele foi bem e continuou bem até o final dos horizontes. Aí, olhando agora para a parte de long sample, não houve uma mudança muito grande entre os dois. A principal mudança é nesse variável aqui, que é o expectativas de emprego no setor de não manufatura. Ele já ia bem aqui em cima, no short term, e aqui ele melhorou, ganhando até do Google nesses horizontes. Depois desse teste, eles decidiram fazer um teste bem parecido nessa tabela 2, só que agora para o real time. Real time são os dados que não passaram por revisão, né? Então, alguns dados são semanais e passaram para mensal, alguns corrigiram um pouco a sazonalidade. Então, esses aqui são realmente os dados que estão disponíveis em tempo real, que são os não revisados, que eles fizeram um teste bem parecido. O AR também é um modelo benchmark, aqui também as razões, né? Então, aqui a gente vê que o IC, que antes tinha dado bom para os primeiros horizontes, não deu. Já o Google
ele foi bem em todos os horizontes, ele foi bastante bem. E essas duas tabelas mostram como esse poder preditivo do Google é significativo. A partir desses resultados, eles decidiram investigar o motivo disso ser tão bom, desse resultado. Então, eles acompanharam algumas pessoas no ano de 2011 e eles viram que as pessoas que estavam empregadas, mas pesquisavam por trabalho na internet, elas tinham maior probabilidade de estarem desempregadas um mês depois e 12 meses depois do que as pessoas que não pesquisavam na internet. Esses resultados, eles sugerem que essa boa performance do Google, ela é atribuída ao fato de que os indivíduos, eles começam a pesquisar por trabalho na internet antes mesmo de estarem desempregados ou serem classificados como desempregados, porque inicialmente eles são classificados como inativos. Então, isso mostra a vantagem que o Google tem com os indicadores tradicionais, como initial claims e tal, porque eles têm informações mais contemporâneas, né? Então, por exemplo, initial claims é quando a pessoa pede o seguro-desemprego. Então, ela precisa estar desempregada, precisa ser classificada como desempregada depois de inativo, para ir pedir o auxílio-desemprego. Então, tem um delay que o Google não tem, ele pega uma informação bastante contemporânea. Outra comparação feita foi que eles pensaram que talvez o bom resultado do Google podia depender do período que eles estavam testando. Um dos motivos para isso é que a natureza do Google pode indicar isso. O número de pesquisas de jobs aumentar pode dizer que pode ser por conta de mais pessoas usando o Google, e não necessariamente por causa do aumento do desemprego. Então, para olhar essa possível instabilidade na previsão, eles usaram o acumulado das diferenças dos erros quadráticos de previsão entre o modelo analisado e o benchmark. Então, eles acompanharam a evolução desse indicador, que é o CSSED. Aqui nos gráficos, quando o SSED é maior do que zero, que é essa linha tracejada azul, é porque o modelo foi melhor que o benchmark. Então, aqui a gente vê que o SSED ele é melhor do que ele é o melhor na amostra, né? Ele está sempre bem longe do zero. Além disso, outra coisa que os autores analisaram desses gráficos é que durante esse período aqui que está em cinza, é o período de grande recessão que teve nos Estados Unidos, os indicadores de G1 e de expectations, que é o verde, eles performaram bem nessa época. E depois dessa época, todos os indicadores tiveram uma estabilidade. E isso é legal porque mostra da capacidade do Google de olhar, de prever o desemprego para momentos inesperados da economia, que é um desafio. Bom, depois disso, eles decidiram fazer alguns cheques de robustez no modelo para confirmar a boa performance do modelo, usando o indicador do Google. Então, para isso, eles usaram palavras-chave alternativas, que a ideia era testar as propriedades da previsão, usando palavras que têm a ver com o tema, porém são menos populares. Então, eles usaram Job Center e Collect Unemployment. Eles também fizeram um teste placebo. Então, a ideia era usar um termo que era altamente correlacionado com a taxa de desemprego, porém não tinha a ver com realmente a busca por emprego. Então, eles usaram esse termo DOS, que significa ou US Department of State ou Disk Operating System. Então, aqui é outra tabela parecida com as anteriores, só que aqui continua com benchmark, mas agora as variáveis são só Job Center, Dose, Collect Unemployment. Então, aqui a gente vê que
os modelos com os indicadores, eles não conseguem bater o benchmark significativamente, né? Aqui a gente tem muitos zooms que são indicadores que eles não bateram o modelo benchmark. Então, com isso, o autor faz uma conclusão importante, que ele vê que isso aqui é uma evidência de que os indicadores de busca do Google, eles têm um poder preditivo se existe uma ligação entre o termo buscado e o fenômeno avaliado. Então, quando eles têm ligação, ele tem um poder de previsão bom. Não é simplesmente qualquer termo do assunto ou altamente correlacionado. É um termo específico ligado a um fenômeno. Além disso, eles também fizeram previsões a nível de estado. Até agora, todas as previsões foram feitas a nível federal. Então, eles decidiram quebrar as previsões a nível de estado para ver se a performance continuava boa. Então, eles fizeram a comparação dos modelos AR, GU Initial Claims, para 50 estados mais DC. Consumers e Employers Expectations, eles só têm a nível federal, então eles não usaram. Então, por isso que a gente usou só o ARG1 Initial Claim. Antes de fazer o forecast, de explorar o forecast, eles decidiram explorar a relação entre o G1 e a taxa de desemprego a nível de estado. Eles viram que a média da correlação entre elas, nos 51 estados que eles observaram, é de 0,73, então é uma correlação forte. E além disso, dentro da maioria dos estados, essa correlação é maior do que 0,75. Né? Então, evidencia que realmente existe essa relação entre essas variáveis. Depois disso, eles resolveram analisar a relação dos estados com o uso do Google para pesquisar trabalho. Então, eles pegaram esses gráficos, que é a correlação entre G1 e a taxa de desemprego em relação à porcentagem de pesquisas por emprego na internet, né? E aqui eles encontraram a relação positiva significativa para o leg 1, 2 e 3. Então, com esse estudo da relação entre as variáveis a nível de estado, eles decidiram ir para a parte de forecast, que é realmente o objetivo. Aqui, esse gráfico, cada bolinha é onde o modelo do Google ganhou de todos os outros modelos. Então, aqui, nesse leg 1, o modelo do Google ganhou para esse estado de... Mas aqui nesse estado de Nova York, ele perdeu. Então, analisando aqui esse leg 1, o modelo G1 ele foi melhor em 18 estados. Falou que o Initial Claims, o modelo com Initial Claims foi melhor em 26 estados. E o modelo autoregressivo foi melhor em 7. Então, nesse primeiro leg, o Google não foi o melhor de todos. Contudo, o desempenho do Google vai melhorando com os legs, até que ele, aqui no leg 12, ele é melhor em 53% dos estados. Então, com todas essas análises, eles veem que o Google tem uma performance boa, tanto no federal quanto no estadual. Isso mostra, mais uma vez, o potencial preditivo desse modelo. Outro teste que eles fizeram, que o autor até mesmo chamou como teste de robustez, foi a comparação com o Survey of Professional Forecasters. Esse survey, ele é um questionário trimestral com 30 profissionais, e ele é feito pelo Federal Reserve Bank of Philadelphia, e neles eles coletam informações sobre o mercado de trabalho no primeiro mês de cada quarter. Então, ele é um questionário baseado no trimestre. Antes, a gente estava usando mensal. Então, o que ele fez aqui foi comparar esse SPF com os melhores modelos baseados no Google e não baseados no Google, usando os dados, né, como antes de 2004 e de 1997. Ele fez essa comparação dos forecasts com 4 horizontes, no qual esse T mais 0 é o quarter atual,
e que são os quartos seguintes. Para fazer o forecast do quarto atual, ele usou a média da taxa de desemprego real, que era do primeiro mês, junto com o projetado do segundo e do terceiro mês. Ele fez a mesma coisa para esse T mais um, né, que são os terceiro, quarto e quinto mês, e assim por diante. Aqui ele tem o teste short, o long, e aqui para o SPF. O SPF ele usa a média mediana das respostas, ele se baseia nisso, então por isso que está a média mediana aqui. E a gente vê que o Google ele foi melhor do que o SPF em todos os horizontes, né? E ele, além disso, o Google tem o melhor RMSFE em 3 dos 4 quarters. Ele só perde para esse aqui, SUR2, que ele é um modelo de Burnichon e Nercada de 2012 e ele é baseado na variação da força de trabalho. Então, a partir disso, os autores decidiram analisar os erros desses melhores modelos que a gente viu na outra tabela. E aí que ele viu que o G1, que é esse pretinho, ele performa melhor na maioria dos períodos, incluindo, novamente, o período da grande recessão. Né, esse comportamento não é identificado também nos outros modelos. Então, a gente vê que o Google tem um poder preditivo em situações econômicas inesperadas bom, mas não só isso, ele tem um poder preditivo também em momentos de estabilidade na economia. Então, ele tem essa capacidade de olhar a previsão de desemprego nesses dois momentos, que é muito positivo. Bom, então, com tudo isso, os autores com esse estudo conseguiram evidenciar que pessoas empregadas que buscam por trabalho online são mais prováveis de estarem desempregadas 12 meses depois. Né? E isso, como falamos anteriormente, pode ser um determinante da boa previsão dos modelos usando o Google. Pois isso mostra que muitos indivíduos que buscam na internet por emprego, eles buscam antes de estarem realmente desempregados ou de serem classificados como desempregados. E essa relação desse desemprego com esse indicador do Google ela ainda é mais forte quando tem uma porcentagem grande de desempregados que buscam por trabalho na internet. Então, essa coisa de que a palavra pesquisada, se ela tem ligação com o fenômeno, ela é boa para ser usada na previsão, que a gente falou anteriormente. E, por último, a principal conclusão desse trabalho é essa evidência do poder dos indicadores baseados em buscas online na previsão de desemprego, especialmente em período de recessão, comparando a outras previsões mais tradicionais, como o SPF e os que usam o Initial Claim, por exemplo. Com essa conclusão, os autores até afirmam que eles acreditam que os indicadores de busca online devem ser incluídos regularmente em modelos preditivos de desemprego. E, sinceramente, olhando todos os resultados que encontramos aqui agora, eu acredito que os indicadores do Google têm um potencial muito grande e eles devem ser usados não só em desemprego, como em outras áreas de estudo também.